Agradecemos humildemente ao Senhor por tantas bênçãos vivenciadas por nós. Ainda pela nossa ignorância, não conseguimos enxergá-las todas. Em nosso viver, em nossa caminhada, mas a cada dia que passa, quanto mais estudamos, quanto mais conseguimos introjetar em nosso coração e em nossa mente o quanto o Senhor é majestoso, misericordioso e justo, mais compreendemos que as bênçãos não se resumem somente àquilo que nós acreditamos ser o que é bom para nós. E em razão disso, mas nos colocamos aptos para enxergarmos-nos nos equívocos de nossa existência. E mais nos enxergamos aptos para acertarmos diante dos exemplos de bons trabalhadores que já povoaram o mundo e nos servem hoje de muito amparo para os nossos próprios passos. Agradecemos de todo o coração e continuaremos em sempre servindo na seara da bondade, da misericórdia e justiça do nosso Senhor. Assim seja. Boa noite a todos, que bom que estamos aqui juntos, não é? Estamos ainda no curso que tem como base esse livro aqui, Perdão, a Chave para a Liberdade, um livro que, pelo seu próprio tema, já nos faz refletir. Por muito tempo, tivemos uma ideia muito equivocada sobre o perdão. E por muito tempo, também aplicamos as nossas escolhas no equívoco de que quando nós perdoávamos alguém, estaríamos dando uma felicidade, uma liberdade para o outro, não compreendendo que quem mais estava se libertando éramos nós mesmos. Então, já o próprio título nos dá condições de nós podermos falar sobre o tema de hoje, que é arrependimento. E ele tem como base os capítulos 19 a 22 desse livro. Então, vamos aproveitar hoje para falar um pouquinho sobre isso. Por muitos anos, nós tivemos a oportunidade de, em razão de nossa ignorância, confundir aquilo que nós sentíamos e nomenclaturávamos como arrependimento, mas que o verdadeiro sentimento que nos levava, que nos impulsionava no momento era a culpa. Então, quem de vocês ainda hoje pode dizer que não confunde a culpa com o arrependimento? Parece-nos que são sentimentos muito parecidos. Vocês podem dizer assim: ah, não, é diferente. Ok. Se vocês hoje já conseguem sentir essa diferença, que bom. Mas para muitos de nós, quando sentimos culpa,
Muitas vezes nomenclaturamos essa culpa como se nós estivéssemos arrependidos. E dentro do nosso arrependimento, sofríamos horrores, sofríamos muito, numa atitude que não levava a muitas mudanças de comportamento, só de sentimento. Então, o que que eu estou querendo falar com vocês? Bem, se nós pararmos para pensar e entendermos que a culpa, normalmente, como um reflexo deste sentimento em nós, a gente fica meio paralisado, sofrido, não é verdade? A gente fica meio paralisado com a culpa, a gente sofre com a culpa, a gente fica remoendo aquilo que nós realizamos, achamos que nos equivocamos. Então, neste momento, muitas vezes a gente fala assim: nossa, eu estou arrependido de ter feito isso. Mas enquanto nós não tomarmos nenhuma atitude real, o que nós estamos sentindo verdadeiramente é culpa. É ruim sentir a culpa? Claro que é. Quem é que gosta de sentir-se culpado? Principalmente porque a culpa ela traz muito remorso. O remorso é que faz a gente ficar remoendo aquele sentimento, aquilo que a gente fez, imaginando que a gente poderia ter agido diferente. Concorda? Então, a culpa e o remorso são esses sentimentos que eles podem estar ali nos aprisionando, nos paralisando no nosso passado. Por que no nosso passado? Porque nós estamos remoendo situações que nós fizemos, que nós agimos no passado, em nosso presente. Mas nós sabemos que, verdadeiramente, mesmo que estejamos vivenciando o nosso presente, ainda assim nós estamos vivendo o passado no nosso presente. Não estamos verdadeiramente vivenciando o nosso presente. Concordam comigo? Se é desta forma, a culpa e o remorso, hoje, elas nos trazem essa sensação de paralisia, de sofrimento e tudo mais. Eu tenho a culpa, eu tenho o remorso, que me paralisa, me faz vivenciar o passado no meu presente, deixando que eu não consiga vivenciar o meu presente efetivamente, porque estou presa àquilo que fiz no meu passado. Tudo bem? Quando a gente pensa no arrependimento, é quando a gente, diria eu de uma forma um pouco didática, tá bom? É quando a gente já passou pela culpa, já passou pelo remorso, e de repente a gente tem consciência efetiva de que não dá para a gente continuar nesse sofrimento, não dá para a gente continuar vivenciando esse passado, e a gente precisa mudar o nosso comportamento. Não só de não ficar sofrendo com aquela situação, mas de nós buscarmos uma mudança do nosso comportamento, daquilo que nós, pela nossa ignorância, acabamos realizando. Então, vamos dizer o seguinte: eu chego e eu maltrato a Suzana com uma palavra, com palavras duras. Eu estava extremamente irritada, como a Adriana está brincando hoje com os amigos, né? Está na menopausa, então a gente fica irritada com qualquer coisa, e de repente eu vou e eu acabo maltratando a Suzana com as minhas palavras. E no momento em que acontece isso, eu me sinto culpada, eu sinto que, poxa, eu vi o olhar dela, eu percebi, né, na hora que eu comecei a ficar mais calma, eu percebi que eu não deveria ter feito aquilo. E aí eu estava naquela ideia de, nossa, eu não devia ter feito isso com ela e tudo mais. Essa é minha culpa, este é meu remorso. Quando é que acontece o arrependimento? É quando eu chego e falo comigo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso conversar com a Suzana.
Eu preciso mudar esse meu comportamento. Ou, ou eu chegar e falar o seguinte: eu não consigo, por causa do meu orgulho e minha vaidade, eu não consigo ainda falar com a Suzana e pedir desculpa, mas eu vou trabalhar em mim a atitude de não mais dar uma resposta desse jeito, porque ninguém tem culpa de eu estar na menopausa, por exemplo. Então, nessa hora, meu arrependimento ele já está fazendo efeito para que eu possa modificar a minha forma de agir, percebem? Então, quando eu falo sobre culpa, remorso, arrependimento, nós estamos falando sobre etapas, etapas que são extremamente importantes para nós. Etapas que fazem com que nós, que ainda estamos no nosso processo pequeno, evolutivo, que ainda temos tanto a trilhar, nós consigamos enxergar, por estarmos vigilantes, nós consigamos enxergar aquilo que nós estamos vivendo. Percebem? Já tem pergunta, Suzana? Conta minha. Passa por todo esse processo, aí chega no arrependimento e eu percebo que eu preciso conversar com a pessoa, né? Se o outro não está aberto a esse diálogo, se o outro resolve que a relação não deve continuar mais, como que ficaria essa situação assim? Muito boa essa pergunta. Por quê? Porque nós temos que pensar que quando o Pai nos criou, ele nos criou aptos para que a gente possa vivenciar a nossa vida, arcar com as nossas escolhas, mas não nos escravizarmos às escolhas do outro. Então, quando nós percebemos que a gente se equivocou, percebemos que a gente acabou levando para o outro uma circunstância que pode efetivamente dar o direito a ele de não querer mais estar conosco, né? O outro também tem livre-arbítrio. E aí, neste momento que eu chego para o outro, que eu peço desculpas, eu falo que eu realmente me equivoquei, que eu fui uma pessoa que não primei pelo bem-estar dele, mas este outro entendeu que a minha atitude foi tão grave que ele já não quer mais manter uma relação de amizade, não quer mais manter uma relação emocional comigo. Então, este outro pode se recusar a dar o seu perdão ou mesmo a tentar compreender aquilo que aconteceu, né? Porque às vezes o outro pode falar o seguinte: olha, eu não consigo te dar o meu perdão agora, não consigo, mas eu vou tentar entender o seu processo, mas por enquanto me dá um tempo, por exemplo. Mas tem gente que fala assim: olha, eu não vou te perdoar, não quero saber de você e acabou. Então, numa situação como essa, o que que acontece conosco? Nós precisamos, necessitamos compreender o momento do outro. Precisamos. Por que que nós precisamos entender o momento do outro? Primeiro, porque nós, quando fomos pedir perdão a ele, a gente estava querendo que ele compreendesse o nosso momento. Então, se é desta forma, nós necessitamos dar o primeiro exemplo, não é não? Concordam comigo? Então, se eu chego e peço perdão, o outro fala que não aceita, eu, neste momento, preciso entender que se eu queria dele uma atitude, eu também preciso tê-la. Então, compreender que o outro não tem condições ainda de me perdoar. A segunda coisa, eu preciso também compreender que a minha parte eu fiz. A busca da reconciliação veio de minha parte. A busca da compreensão veio da minha parte. Neste momento, o que que eu faço em relação a essa pessoa? Eu limpo a minha relação com esta pessoa. Se, observe o que eu vou falar agora.
Se eu, no momento em que eu peço perdão, a outra pessoa disser que não, e eu ficar com raiva, tudo o que eu tentei foi para o ralo. Vocês conseguem entender isso? Tudo o que eu tentei, a minha tentativa de ser humilde, a tentativa de dizer que eu estava efetivamente arrependida, vai para o ralo. Então, tudo estava na busca de que a outra pessoa aceitasse quem eu sou, mas eu não consigo aceitar quem ela é. Então, gente, neste momento, o que que eu faço? Que eu posso fazer para eu estar bem, para que o meu arrependimento ele tenha um início de comportamento mais adequado. A pessoa não aceitou, eu compreendo que ela não aceitou, posso até achar, nossa, mas eu não fiz tanto assim. Mas está tudo bem, ela não aceitou, vou seguir a minha vida sempre com a intenção de que quando esta pessoa ela compreender a minha ação, porque a vida vai levá-la a ter mais compreensão sobre as coisas, eu possa estar com meu coração aberto para dizer sim, tá tudo bem. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso, olha o que eu vou dizer, eu preciso tê-la com bons olhos, porque na hora que ela vier e eu tiver criado em mim mágoas, em razão dela não ter me aceito e pelo tempo que levou, quando ela chegar a mim, o que que eu possivelmente farei com ela? Eu agirei pela vingança e direi que eu não aceito mais o pedido de desculpa dela. Vocês conseguem enxergar isso? Por quê? Porque no momento em que eu ficar chateada com a pessoa que não aceitou o meu pedido e começar a achar que esta pessoa não é merecedora da minha amizade, neste momento, quando ela chegar até mim, eu vivenciarei o passado naquele presente em que ela estiver me pedindo desculpa. O sentimento será o de mágoa, o sentimento será daquele remorso que eu vivenciei, que ela é culpada por eu ter sofrido esse tempo todo. Então, possivelmente, eu vou reagir pela vingança. Vocês entenderam? Então, segunda pergunta da Suzana, quando a pessoa ela não quer te perdoar, para que efetivamente você se sinta liberto e seus laços afetivos estejam límpidos, não tóxicos, o que a gente precisa fazer é compreender essa pessoa, entender que ela precisa do tempo dela, e se o tempo dela for toda a existência, está tudo bem. É assim que funciona. Fala, Suzana. Tem uma pergunta, pode fazer? Sim. Se Deus já conhece nossas falhas, por que ainda é tão difícil admiti-las para nós mesmos? Porque Deus é perfeito e nós não. Verdadeiramente é isso que acontece. Deus, ele nos conhece, ele sabe quem somos, ele sabe até onde a gente consegue ir. Tudo isso é muito claro para Deus. Mas a gente ainda não é, não tem essa expertise, né? Como dizem, temos essa ideia, né? Do exatamente de quem a gente é, o que que a gente é capaz de fazer quando a gente se sente muito apertado. Não estou dizendo que a gente não se conhece, mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente pode se surpreender quando a gente se sente apertado. Por quê? Porque às vezes a gente pode chegar e falar: nossa, olha, isso eu sou capaz de fazer, isso não. Por quê? Por causa dos meus pensamentos, por causa das minhas reações. Ok, mas quando a gente se sente prensado na parede, é que a gente se vê efetivamente
reagindo com todo o nosso ser. Então, para a gente sobreviver, para a gente defender quem a gente ama, para qualquer coisa, é aí que a gente vai se mostrar efetivamente quem nós somos. E neste caso, muitas vezes a gente pode se surpreender conosco. Então, quando se fala, né, por que ainda é tão difícil admiti-las, as nossas falhas, é porque a gente ainda tem muitos pingos de orgulho, muitos pingos de vaidade, muitos pingos e muitos pingos de muita coisa que nos fazem ainda querer defender essa nossa ignorância como criaturas. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês, da forma que vocês estão crescendo, já conseguiram perceber o quanto já houve mudanças efetivas em cada um de vocês diante de alguns pensamentos, diante de algumas reações que vocês antes tinham e que hoje vocês até se percebem nem reagindo com tanta violência, com tanta indignação, de como era alguns anos atrás. Tenho certeza disso. Cada um de vocês, se tiver carinho por vocês mesmos, vocês enxergarão o quanto estão crescendo, o quanto estão se dando a oportunidade de vocês poderem estar melhores a cada dia. Tudo bem? Bem. Vamos lá. Quando nós estávamos falando sobre, né, a culpa e o remorso, e nós estávamos falando sobre o arrependimento, nós estávamos tentando trazer para vocês essa ideia de que nós hoje temos ainda muita dificuldade de nós conseguirmos identificar os sentimentos que estão em nós. Então, muitas vezes, a gente está indignado e a gente fala que está com raiva. A gente está frustrado e a gente fala que está, sei lá, outro sentimento. Muitas vezes a gente nem sabe o que está sentindo porque a gente não para perceber os tumultos emocionais que acontecem conosco. Da mesma forma que muitas vezes a gente fala que ama alguém, mas é só uma paixão, que a gente fala que gosta de alguém, mas às vezes é só uma ideia de admiração. E como é que nós vamos entender esses sentimentos em nós? E por que é necessário entender esses sentimentos em nós? Bem, gente, vamos lá. Se nós não entendemos o que está acontecendo dentro de nós, como que a gente vai conhecer o mundo? Como que a gente vai identificar as dificuldades do outro? Porque também a gente aceitar o outro como é, a gente também identificar as suas dificuldades do mesmo jeito que nós temos. Mas se eu não sei nunca o que está acontecendo em mim, eu tenho capacidade para identificar o que está acontecendo em mim ou no outro? Lembram quando se fala que nós só conseguimos dar aquilo que nós temos? Então, eu só consigo identificar no outro aquilo que eu consigo identificar em mim. Se eu não consigo identificar em mim, eu posso muitas vezes me equivocar ao analisar o outro. E se a gente acertando já é muitas vezes difícil de compreender o outro, vocês imaginam errando, né? A gente identificando no outro sentimentos errados. Então, quantas vezes, por a gente achar que o outro quer o nosso mal, a gente o julga, a gente o condena e não dá abertura para que a gente possa escutar uma pessoa que quer muito o nosso bem, aquela que nos diz não, aquela que nos dá bons conselhos e a gente acha que não é tão bom. Percebem? Vou deixar a Suzana perguntar. Fala, Suzana. É, assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou psicóloga, né?
Em relação a isso, a grande dificuldade das pessoas é saber quais as emoções, quais os sentimentos, quais os pensamentos, nominar isso. A gente não aprende, a nossa cultura não aprende desde cedo, né? As crianças não existia, pelo menos na minha época, né? Tem uma idade aí, a nominar, a falar sobre isso, né? A olhar, até que as crianças de hoje, as escolas, elas estão começando aos poucos fazer isso, mas a gente não aprendeu isso, né? Não aprendeu a falar o que eu estou sentindo é raiva, é ódio, é rancor, é inveja, é amor, é paixão, é tristeza, é melancolia. As pessoas não sabem nominar. Então, não sabendo como lidar com isso, né? Como é que eu vou lidar com o que o outro traz para mim? Qual será a minha reação? Que nome isso tem? E é importante a gente saber, né, dar nome a isso, até para a gente ter consciência. Eu estou sentindo raiva, né? E entender, eu estou com raiva. E a partir daí, eu ter né, passar a agir, ou pedir perdão, né, ou tomar a atitude de se afastar, não importa, mas é importante saber nominar isso. E é um aprendizado que no nosso caso, a gente que é espírita, a gente aprende muito sobre isso, né? A prestar atenção e tudo, mas ainda assim não é o nome certo, né, das emoções. Se você olhar nas carinhas lá, tem a carinha de sorriso, representa o quê? A carinha de tristeza representa, né? A gente ainda não sabe. Era isso. É verdade, Suzana, você falou tudo. A partir do momento que nós não temos uma educação desde a tenridade, né, sobre essas coisas, como é que a gente sabe se está frustrado? Como é que a gente sabe se está triste? Por incrível que pareça, é fazendo aquela coisa de uma análise pessoal, não é verdade? Então, por exemplo, eu vejo meu irmão que está ali triste, está chorando. Como é que aí você olha e fala assim, mas o que está vendo com ele? A criança pensa, né? E aí ela escuta a mãe falando assim: você está triste, meu filho. É por aí você, isso é tristeza. Nem todo mundo olha para outra pessoa e vai, né, vai nominar aquilo que a pessoa está sentindo, ou a própria pessoa ela vai chegar e vai dizer, eu estou com raiva, eu estou com, né? Então, como é que você vai fazendo? Você vai sentindo, aí você viu que uma pessoa parece que teve a mesma coisa e você vai e denomina por si próprio aquele sentimento que você acha que está tendo. Só que muitas vezes a gente erra. Muitas vezes. Eu acho isso engraçado, vou até contar aqui para vocês, por quê? Porque eu, por exemplo, por muitos anos, eu falava que eu estava chateada, quando na verdade eu estava frustrada. Era muito engraçado. Aí a pessoa olhava para mim e falava assim: Adriana, o que que você tem? Eu falava assim: eu estou chateada. Aí a pessoa olhava e falava assim: mas você não está chateada, você está frustrada. E eu olhava para mim e eu estou chateada. Ai, mas qual é a diferença? Por incrível que pareça, você ter pelo menos uma noção melhor do que você está sentindo faz com que você trabalhe melhor o seu sentimento. Por quê? Gente, olha o que eu vou dizer para vocês. Porque quando eu falava que eu estava chateada, você estar chateada, você não releva o sentimento, você não trabalha bem o sentimento. Porque chateada é coisa morna, né? Mas quando eu descobri que aquilo era uma frustração, eu gastei mais tempo para eu poder trabalhar aquilo ali. E aí eu comecei a perceber que a minha cura, ela se dava de uma forma mais efetiva. Vocês entendem a diferença? Isso é um exemplo pessoal.
Então, quando eu, nominando o meu sentimento de uma forma errada, eu por dizerem que você está chateada, é um sentimento, vamos botar assim, menor, é um sentimento que eu não deveria me importar tanto com aquilo ali. Então eu olhar e falar, bem, se eu estou chateada, eu não posso me importar com isso, só que ficava o resquício da frustração, percebe? E aí, no momento que e foi uma grande amiga minha que falou isso para mim, que me abriu os olhos, como diz, buf, né? Abriu os olhos, e aí ela chegou e falou: Mas você não está chateada, você está frustrada. E aí eu falei assim: frustrada? É. Aí eu parei para pensar o que que seria uma frustração. E aí eu parei para pensar que aquele sentimento ele era muito mais profundo do que eu achava. E aí eu me dei tempo para eu poder trabalhar as minhas frustrações e foi libertador. Por isso que nós já começamos a conversar com vocês lá do início, falando sobre essa diferença. Porque quando nós sentimos culpa, nós sentimos remorso, não é a mesma coisa que arrependimento. Não é. Arrependimento é quando a gente efetivamente, sabe, toma uma atitude. Eu preciso mudar isso. E você busca essa mudança. Culpa e remorso ainda, eu vi, Suzana. Culpa e remorso ainda é um processo que a gente fica muito não é degustar, né? Eu sempre uso essa palavra errada também. Depurando, né, o sentimento, esse sentimento dentro de nós. A gente ainda fica ali na ideia de você estar vivenciando aquilo ali até que você tome uma atitude efetiva para a gente poder mudar o comportamento. E falasse o seguinte: você está portando um sentimento não tão bom. E aí essa pessoa chegasse para vocês e falasse o seguinte: engole este sentimento. Eu acho que a maioria se identifica. A maioria se identifica, porque teve uma época que os nossos pais falavam o quê? Engole o choro, engole o choro. Ah, gente, vamos lembrar que os nossos pais só podiam dar o que tinham, né? Então, vamos perdoá-los também. Mas vamos lá. Se falasse o seguinte, engole esse sentimento. A gente gostava de escutar isso, ou gostaria de escutar isso? Se nós estamos sofrendo com determinado sentimento que está aqui, sabe, circulando em nós, o que a gente mais gostaria de fazer era conseguir compreendê-los para que a gente pudesse resolvê-los, não é? Eu não consigo resolver nada se eu não compreender o que está acontecendo. Eu não consigo dar uma resposta de problema nenhum se eu não conseguir entender o problema. Então, neste momento, o que mais a gente precisa fazer é nós buscarmos a compreensão para nós acharmos uma solução. E como que a gente pode fazer isso? Vai ser através das, eh, das ferramentas que nós portamos já em nós. Como assim? Bem, a gente sabe que toda experiência que chega a nós tem um propósito, não é? Todas as experiências chegam para nós para que a gente possa crescer, aprender, estarmos mais e mais aptos para a caminhada que nós estamos trilhando. Então, todas as experiências que nós temos, elas têm um objetivo divino, que é o nosso crescimento espiritual, é o nosso crescimento íntimo. Isso eu acho que ninguém tem dúvida. Então, quando nós estamos sentindo alguma coisa, nós precisamos, como eu tinha falado antes, a gente precisa
pelo menos buscar a identificação do que nós estamos sentindo, entendendo que alguma coisa provocou isso e até tentarmos buscar entender o que foi que provocou esse sentimento em nós. E, neste caso, pela compreensão do sentimento e até do que provocou, não estou dizendo que talvez a gente consiga sempre, mas é bom a gente buscar pelo menos entender. Então, por exemplo, eu agora estou extremamente chateada, o meu chateado, estou extremamente chateada. E aí, peraí, Adriana, o que que houve? Por que que estou chateada? O que que foi isso para eu estar chateada e mordendo a canela de todo mundo? Ah, foi porque eu estava vendo um negócio, esse negócio me atingiu, eu fiquei abalada com esse negócio. E aí, sem querer, eu nem percebi, eu comecei a reagir com as pessoas que estão ao meu redor. Tá vendo o processo? É um processo que a gente às vezes não consegue começar do início, a gente não flagra o início, mas a gente flagra quando o tumulto está em nós, que a gente pode tentar voltar, descobrir o que causou, e descobrindo o que causou, a gente tem condições. Às vezes, com isso, só isso, a gente limpar esse estado de espírito em desequilíbrio que estamos. Porque eu posso olhar e falar assim, nossa, Adriana, peraí, né? As pessoas não têm culpa, você ficou chateado, mas isso pode ser resolvido amanhã. Vamos deixar isso para lá, né? Vamos, como diz uma amiga minha, eu devo estar com fome, por isso estou mal-humorada, então vamos embora, vamos comer alguma coisa que vai dar tudo certo. Percebem? Então, a gente precisa, gente, quando eu falo a gente precisa, não é uma obrigação, é uma necessidade. Quando eu falo a gente precisa, é porque nós queremos estar bem. Então, para que a gente fique bem, nós buscaremos este estado melhor dentro de nós através da compreensão. Mas o que é a compreensão? Nem sempre eu vou conseguir achar respostas. Nem sempre. Eu posso estar super chateada agora e, sabe, trazer meu pensamento para trás e olhar e falar assim: nossa, não sei o que que foi. Nós que somos espíritas, com certeza, se a gente não sabe o que foi, a gente vai botar a culpa em obsessor, influenciador, mas não importa. De qualquer forma, a gente pode não achar uma resposta. Essa resposta não pode não estar mais no nosso alcance, mas a partir do momento que a gente perceber esse estado, a gente vai achar a melhor resposta para nós. Percebem? Só que antes de eu te dar a vez, Suzana, aí foi feita a seguinte pergunta: como transmutar os sentimentos não tão favoráveis em favoráveis? Com essa compreensão e com a vontade de nós estarmos bem, a gente chega a exatamente a transmutação dos nossos sentimentos. Mesmo que às vezes eu não consiga deixar de estar chateada, mas com certeza o meu nível de desequilíbrio, ele reduz sensivelmente. Por quê? Porque quando eu me flagro em sentimentos não tão bons, eu tenho a capacidade, por livre escolha, de me melhorar. É só eu querer. Ai, mas também não é tão assim, né, Adriana? Eu não sou tão capaz assim, não, gente. Nós somos capazes. Nós somos, como eu disse, podemos reduzir bastante. É só a gente querer, tá bom? Suzana. Eu vou- como faço para diferenciar arrependimento sincero de medo das consequências? O arrependimento verdadeiro sempre gera mudança de comportamento? Nossa, essa pergunta foi muito legal. E como diz uma das minhas amigas palestrantes, me botaram no estreito. Mas vamos lá, eu vou buscar achar essa resposta. Vamos lá. Olha, no patamar evolutivo que nós estamos,
Eu acho bem difícil, não é impossível, mas eu acho bem difícil a gente não impulsionar o nosso arrependimento do medo das consequências. Eu acho bem difícil. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, a gente consegue entender as nossas responsabilidades. E responsabilidade traz à tona as consequências. Lembra? Lei de ação e reação? Ela traz à tona para nós a ideia das consequências. E quando a gente chega ao ponto de nos preocuparmos com aquilo, né, de chegar ao ponto de nós nos arrependermos, é porque a gente já está no nosso processo de identificação de responsabilidade. E aí a gente se preocupa com as consequências. Não estou dizendo que é uma preocupação de nos paralisar, mas eu estou dizendo da ideia de uma preocupação, de um medo de nós não fazermos mudanças efetivas e termos que lidar com isso mais de uma vez. Então, na minha concepção, quando a gente fala de arrependimento sincero, nós também estamos falando sobre este arrependimento estar temperado com a ideia da nossa responsabilização, que pode trazer à tona, de uma forma também sincera, de um medo das consequências das nossas ações, ok? Então, posso diferenciar um do outro? Posso. Posso sim. Mas para isso a pessoa ela tem que ter uma consciência muito muito firme sobre as leis divinas, né? Sobre a ideia da como é que fala? Sobre a ideia efetiva da justiça e misericórdia divinas, entendem? Aí, se vocês me perguntassem, mas me dá um exemplo de pessoas assim, eu só vou falar, gente, né? Chico Xavier, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi. Eu só vou falar daquelas pessoas, né, que são pessoas que parece que têm muito mais consciência da vida do que nós hoje temos, né? Então, assim, essas pessoas eu conseguiria dizer que quando elas falam sobre um arrependimento, né, sincero, pode não estar completamente vinculado ao medo das consequências, porque eles não teriam medo. Essa é a ideia. Eles não teriam medo, mas eles teriam ideia da consequência. Olha a diferença, percebe? E o arrependimento verdadeiro sempre gera mudança de comportamento. Olha, o que eu posso dizer para vocês é que o arrependimento verdadeiro, ele sempre leva a mudanças, mesmo que seja uma mudança de pensamento, uma mudança de visão da vida. Vocês entendem? Porque às vezes também a gente quer o seguinte: a Adriana é extremamente grosseira. Grosseira. A Adriana é grossa, né? Não é assim que a gente fala? A Adriana é grossa. E aí a Adriana fez uma grosseria de novo com a pobre da Suzana. E aí, de repente, a Adriana chega, se arrepende e nunca mais vai ser grosseira. Gente, não vai ser assim, né? Claro que não. Por quê? Porque se a Adriana ela está grossa hoje, significa que é o estado da Adriana de hoje. Então, a Adriana ela é uma pessoa grossa. Então, a Adriana, arrependida, o que que ela vai fazer? Nos momentos, possivelmente, nos momentos em que ela for grosseira e ela tinha se arrependido, viu que estava errado, fez de novo, a Adriana possivelmente vai pedir desculpa. Ou vai tentar agir de uma forma que ela vai pedir desculpa sem pedir desculpa.
Vocês entendem? Porque vai ser assim que vai funcionar. A Adriana, ela não vai ter condições de fazer mudança abrupta ou abrupta. Por quê? Porque a Adriana ainda está grossa, gente. Não vai ser um salto que vai modificar isso. Mas podem ter certeza que talvez depois de uns anos, quem nunca que ficou sem ver a Adriana durante muito tempo vai se surpreender dela ser menos grossa do que antes, porque ela vai buscar mudança. Tudo bem? Tem mais alguma pergunta, Suzana? Não? Ok. É, Então vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu parei lá atrás, né? Antes das perguntas. No momento em que nós falamos sobre essa mudança não, desculpa, dessa análise e flagrarmos-nos com sentimentos que a gente começa a perceber que antes a gente nem sabia que os tinha, a gente se dá condições de, analisando, buscando o sentimento correto, a gente fazer mudanças mais efetivas, que foi aquilo que eu tinha falado com vocês. Quando a gente, como eu falei lá no início, a gente confundia a culpa com arrependimento, a gente não trabalhava efetivamente o nosso comportamento do arrependimento. Por quê? Porque se eu já entendia que culpada eu estava arrependida, normalmente eu acabava não agindo mais a miúde dentro do meu sentimento de arrependimento. Por quê? Não é um processo? Se eu sinto a culpa, o remorso, vem o arrependimento, eu tive o quê? Eu tive um tempo, mesmo que tenha sido segundos, segundos e segundos, eu tive um tempo para eu depurar o que aconteceu comigo e eu buscar a fortaleza para eu fazer a mudança no arrependimento. Mas se eu estou me sentindo culpada e acredito que o arrependimento ele é a culpa, eu não consigo fazer esse meu trabalho mais a miúde para fazer uma mudança efetiva. Fico naquele pseudo arrependimento, no sofrimento, paralisada. Canso de sofrer, não faço a mudança do meu comportamento mais efetivo, que seria o momento do arrependimento. Percebem? Quando que isso acontece? Vamos lá? Ah, eu sinto culpa, 5 minutos depois eu vou sentir o remorso, para depois eu sentir o arrependimento? É isso? Não, gente. Lembra daquela frase que está escrita espiritualmente lá no nosso salão? Cada caso é um caso. Lembra dessa frase? Não sei se todos sabem disso, mas existe uma frase escrita lá no nosso salão espiritualmente, porque nós dissemos que estava escrito, né? Cada caso é um caso. Então, se nós somos pessoas, cada um com a sua forma de agir e reagir diante das experiências da vida, a nossa culpa, ela pode ser sentida por anos, acrescentada ao remorso por anos, e o arrependimento pode vir muitos e muitos anos depois. Por quê? Porque eu posso me sentir culpada por eu ter agido em relação a alguém, eu posso me sentir culpada, mas não me sentir capaz de fazer mudança. E se eu não me sinto capaz de fazer mudança, aquilo que nós chamamos de arrependimento não vem ainda. Às vezes a gente pode até pensar o seguinte: o arrependimento só vem com o pedido de perdão. Lembra quando eu falei para vocês, hoje, que eu falei para vocês o seguinte, gente, algumas pessoas, elas não são capazes de pedir perdão, mas elas fazem o quê? Elas agem diferentemente. E esse é o pedido de perdão delas.
Hoje em dia, juro para vocês, eu não sei dizer o que é melhor. Por quê? Né? Por quê? Algumas pessoas só ficam satisfeitas se a pessoa pedir perdão. Eu acho que se a pessoa mudar o comportamento, é muito mais eficaz, porque a pessoa pede perdão e repete, pede perdão e repete, pede perdão e repete, não é? Então, quando a pessoa ela não consegue pedir perdão, mas ela arrependida muda o comportamento, é muito mais eficaz, muito mais. É muito mais efetivo esse pedido de perdão. Mas a gente precisa, de novo, precisa, necessita enxergar a vida. Se eu ficar estacionada na culpa ou na raiva, por exemplo, se eu fui o alvo, né, daquela atitude, se eu ficar estacionada na raiva, na indignação, eu vou conseguir enxergar que a outra pessoa mudou, que ela está fazendo diferente? Não. E se eu não consigo enxergar, porque eu estou vivendo no passado, não no presente, aonde a pessoa está atuando, sinceramente, ela vai seguir em frente. Eu possivelmente vou ficar presa no passado. A pessoa já agiu, já pediu perdão há muito tempo, limpando os laços emocionais, desintoxicando os seus laços afetivos. Quem está intoxicada vai ser eu, percebem? Então, tá na hora da gente buscar realmente assumir o nosso presente, sentirmos, se precisarmos a culpa, se precisarmos a culpa, mas vivenciarmos muito mais o arrependimento, ok? Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Falei de culpa e de remorso, não foi? Falei do arrependimento, não falei? Mas o que que liga um ao outro? Vocês já pararam para pensar? É a responsabilidade. Eu sinto culpa, sinto remorso. Eu só vou ter condições de abraçar o arrependimento e buscar mudanças quando eu me responsabilizo. Concordam comigo que o fato de eu ter trazido para vocês exatamente agora essa palavra, responsabilização, responsabilidade, fica mais fácil para a gente poder lidar com essas coisas? Sim ou não? Não fica? Por que que eu estou prendendo vocês nisso aqui um pouquinho? De novo, porque no momento em que eu percebo que eu estou me sentindo culpada, que eu estou remoendo o remorso, né? Aquele osso, oxe, nhe, né? Eu estou ali. No momento em que eu lembro, gente, se eu me responsabilizar por isso, eu tenho condições de passar para a próxima etapa. Isso não é um novo fôlego, não é? A gente não está tendo um novo fôlego, uma nova fortaleza para a gente seguir, dar o próximo passo e seguir, não é isso?
Olha como nós conhecermos as etapas dos nossos processos emocionais, eh, como eu poderia chamar assim, desse ciclo, desse ciclo de culpa e ao arrependimento, como fica mais fácil a gente lidar com essas coisas? Então, gente, que a gente, se acontecer, reconhecendo a nossa falha, reconhecendo o nosso erro, reconhecendo o nosso equívoco, com a culpa, com o remorso, nós assumindo o nosso erro, assumindo o nosso erro, assumindo o nosso equívoco, entendendo que pela nossa ignorância nós, sabe, pisamos na maionese. E depois a gente, pelo arrependimento, a gente faz uma mudança de mentalidade, de comportamento. A gente consegue. Não estou dizendo que a gente vai reparar tudo dessa experiência, mas eu estou dizendo que a gente vai sair com muito menos feridas, muito menos feridas do que antes, quando a gente nem sabia que dava para a gente se responsabilizar para fazer, para que a gente pudesse se arrepender e mudar de comportamento. Percebe? Acredito que a partir de hoje, cada um de nós, cada um de nós, vai ter condições de nós sorrirmos mais, apesar de nós. Nos capítulos 19 a 22, nós vimos muitas atitudes de alguns dos personagens do livro que falavam sobre arrependimento. Um dos personagens, não sei se vocês estão lembrando, foi o Paulo. Lembram do Paulo? Paulo, ele era um dos influenciadores que estavam sobre o Onofre e trazendo muito trabalho, dando muito trabalho, né, para Onofre e para Luísa, sua esposa. E aí o Paulo, ele está exausto, ele já está exausto, ele está cansado, sabe? Ele ficou muito frustrado porque ele percebeu que, apesar de todos os anos em que ele está ali junto com o grupo dele, fazendo com que Onofre ele se desequilibre, algumas poucas atitudes da esposa do Onofre faz com que ele mude o comportamento, ele se reequilibre. Então ele estava muito frustrado. E ele estava percebendo que ele já estava assim, desconfiando que as coisas não estavam no caminho que ele queria. E uma das coisas que fez com que ele refletisse foi o fato dele já estar cansado da função dele. Ele já não estava vendo mais propósito naquilo. E ele sabia, de uma certa forma, que se ele falhasse ali, ele ia ser penalizado. Então, o Paulo, ele com uma desculpa, ele botou todo mundo deu uma folga para o grupo, porque não estava dando certo o que eles tinham tentado, o grupo já estava começando a achar que ele estava falhando, então ele conseguiu dar uma folga para o grupo e ele foi pensar. E, gente, que coisa boa, às vezes, quando a gente pensa, né? Que a gente para e pensa. Como é bom quando a gente para e pensa. Quando a gente está no tumulto das nossas atividades, né, e a gente não se dá a oportunidade de nós pensarmos o que nós estamos vivendo, a gente acaba também não nos dando a oportunidade de refletir o quanto às vezes a gente está se afundando na lama e que às vezes a gente precisa mudar comportamentos. Não estou dizendo que a gente também não pode pensar coisas erradas, mas pensar já é pelo menos 50% de chance da gente buscar
né? Uma forma da gente buscar uma salvação para nós, atitudes, né, que nos levam a essa salvação. E o Paulo, ele acabou indo lá para fora, saiu do escritório do nosso amigo Onofre, e aí, de repente, o Paulo percebeu uma coisa que há muito tempo ele não percebia. Ele percebeu a vida, ele percebeu as cores, ele percebeu que a vida não era só o mal. Vocês já notaram que quando a gente está mal, vocês já notaram como as cores elas ficam opacas? Não parece? Quando a gente está mal, como que a gente fica? Tudo parece meio sem cor. E de repente ele estava lá pensando nas dificuldades, o quanto ele estava com medo das consequências. Ó, medo das consequências. E aí, de repente, ele começou a ver as coisas, sabe, o pomar, a grama, tudo. E ele chorou, chorou. Por que que eu me meti nessa? Por que que eu fiz essa escolha? E no momento em que o Paulo chorou, ele chorou de coração. Ele chorou arrependido. E no momento em que ele chorou arrependido, ele pôde ver os irmãos espirituais. No caso dele, mãe e Henrique, aquele menininho de 8 anos, né? Que tinha desencarnado. E ali, a mãe dele disse: Venha comigo, você não precisa continuar sofrendo. E neste momento, Paulo disse: Mãe, como bem disse o Henrique, se eu sair daqui, outro voltará, outro entrará no meu lugar. E eu sei que a senhora me perdoa por tudo que eu fiz, mas eu acho que eu preciso continuar e corrigir o meu erro para que eu me perdoe. Observaram o que é o arrependimento? E aí, o Paulo vai se dar, nos próximos capítulos, o Paulo vai se dar a oportunidade de agir. Mas este exemplo, além de outros, né, que estão aqui, outros que trazem para nós um entendimento fantástico sobre Deus e a sua justiça, é que neste momento a gente percebe que o nosso arrependimento às vezes pode não ser pedir desculpa, pode ser a gente querer corrigir aquilo que a gente fez de errado. É às vezes a gente querer não, pela nossa ação, não deixar agravar aquilo que a gente acabou produzindo. E o Paulo está fazendo algo que é fantástico. Pelo menos vai tentar, né? Que foi a promessa dele, que era se perdoar através de suas próprias ações, mesmo sem saber como, mesmo temendo a sua própria segurança. Mas ele, naquele momento, ele entendeu que ele poderia ser capaz de fazer algo diferente. Quantas e quantas vezes nós duvidamos da nossa capacidade de fazer diferente.
Aí a minha proposta é a seguinte: se culpem por este pensamento, responsabilizem-se por ele, de achar que vocês não são capazes, e arrependam-se, acreditando e mudando esse comportamento não carinhoso com nenhum de vocês. Tudo bem? Dever de casa. Se não tem mais perguntas, eu vou encerrar por aqui. Ok. Eu espero, gente, que hoje essa nossa essa nossa conversa, ela possa ter trazido para vocês mais ferramentas, para que a gente possa utilizá-las e com certeza, e principalmente, ó, perdoarmos-nos diante da nossa ignorância, das nossas ações ainda equivocadas, porque, gente, o Pai nos ama, ama demais, Ele sabe quem somos. Então, como foi feita a pergunta pela Cláudia, né? Olha, eu acho que foi a Cláudia que fez a pergunta. Se não foi, foi Janice, né? Que a gente, às vezes, o pai sabe quem somos, mas a gente não sabe, fica aí duvidando, que a gente possa parar de duvidar. Vamos só nos trazer mais fortalecimento para que a gente possa vivenciar mais a nossa fortaleza diante das experiências da vida. Tá bom? Pai de amor e bondade, somos gratos. Somos gratos por tudo, Pai, por termos podido aprender um pouco mais, por termos condição hoje de escutar essa palestra, identificarmos-nos nas dificuldades que temos e buscarmos colocar em prática aquilo que parece que muitas vezes não temos condições, mas com o Senhor, com Jesus ao nosso lado, faremos o nosso melhor para superarmos as nossas dificuldades. Que o Senhor esteja em nosso coração, que o Senhor esteja em nossa mente, para que nós possamos agir, possamos sentir o melhor que nós temos pela vida que trilharemos.